Obrigado a você que acompanha as redes sociais do Jornal Gazeta de Araçariguama e do portal Mundo N. Hoje estamos começando um programa Papo na Redação. É a primeira temporada de algumas entrevistas que a gente vai trazer para você, falando de assuntos importantes sobre Araçariguama e região. Nesse programa de estreia, nós temos o prazer de receber o prefeito Rodrigo Andrade, que aceitou o nosso convite e vem para falar algumas coisas sobre política, sobre a cidade, sobre investimentos, sobre futuro, principalmente. Prefeito, obrigado pela sua presença. André, muito boa tarde. Quem agradece sou eu, né? Agradeço primeiramente aí aos amigos que acompanham a Gazeta, ao Mundo N e todos os demais que no nosso dia a dia vêm nessa luta. Eu, muito honrado pelo teu convite. Obrigado. E estarei sempre à disposição. Obrigado, prefeito. Começando, a gente não poderia falar de outro assunto como já política, né? Eu queria uma opinião sua a respeito da política nacional. O que o senhor acha sobre a polarização política, como a gente acompanhou agora na eleição presidencial? Isso atrapalha? André, eu vejo de forma bastante crítica e preocupado, né, essa polarização que nós observamos no Brasil, não só nessa eleição, mas já na eleição retrasada. A polarização, infelizmente, a gente percebe que parte significativa da população, ela deixa de fazer a análise justa, a análise consciente, e ela parte para o lado inconsciente. Eu comparo muito com um tipo de eleitor que começa a pensar com a torcida, com a cabeça do torcedor de futebol. Não importa de quem meu time vai ganhar e de que jeito que vai ganhar. Importa que meu time ganhe. Mesmo que seja roubado, com pênalti roubado aos últimos 45 minutos do segundo tempo, né? E o que nós vimos acontecer nessas últimas eleições, nessa presidencial, principalmente, foi um preparativo, né, há anos atrás, e o público cada vez se inflamando mais, a população já começando uma briga nas redes sociais muito violenta, vários tipos de assédio moral e por aí vai, e chegamos no momento do pleito eleitoral, onde o Brasil ficou dividido 50-50. Foi. Agora, a gente percebeu que alguns amigos voltaram a se conversar, mas naquele momento onde foi declarado o Lula vencedor das eleições com 50% e Bolsonaro perdeu com 50%, dessa forma que se dividiu o país, os ânimos ali inflamados demais. Famílias ficaram divididas naquele momento, né? Eu presenciei isso. Com certeza. E nós percebendo que o país passou por um pleito naquele momento onde nós vimos prevalecer o lado inconsciente do humano e não o lado consciente. Mas tudo isso também, André, é alimentado, isso que eu tomo muito cuidado aqui em Araçariguama, isso é alimentado pelas lideranças, não é? Aonde você tem lideranças que são sóbrias, lideranças que são calmas, né? Lideranças que não simplesmente respondem ou se exaltam pelas reações provocações mais simples que nós temos no dia a dia, aqueles que são os liderados, eles percebem, né, o equilíbrio e eles tendem a responder da mesma forma. Então, o que nós vimos no país acontecendo entre bolsonaristas, ou seja, bolsonarismo e petismo, foi muito grave. E, infelizmente, na minha visão, eu vejo que vai se perdurar e vai se estender, não tenho noção dos desdobramentos, mas não vejo com bons olhos, não. E o que o senhor vê da política local de Araçariguama? Está caminhando para quê? Exatamente. Aqui em Araçariguama, André, bom, o Jornal Gazeta, praticamente a história de Araçariguama, ela está hoje resumida, né, Com certeza. no Jornal Gazeta. Hoje nós temos as redes sociais que elas fazem o armazenamento de tudo que se acontece no dia a dia do nosso município. E nós vimos Araçariguama passando por épocas de bastante conturbação política, violência política, polarização política, né? Nós vivenciamos no passado esse clima e que se tornou próximo de um clima de guerra e até
pessoas da cidade, munícipes, indo pro tudo ou nada, digamos assim, né? Vamos para cima daquele... perceba, André, que hoje, assim que eu ganhei e venci as eleições de 2020, eu tratei de colocar panos quentes em todas as diferenças. Tanto é que eu sou um prefeito hoje, que eu tenho gente trabalhando no governo que foi contra mim, tenho gente trabalhando no governo que não foi nem contra e nem a favor, tenho gente trabalhando no governo que foi a meu favor, porque eu quero, na verdade, governar, mas principalmente manter a cidade em paz, né? Então hoje nós temos uma cidade que discute política, sim, temos uma cidade que tem os seus problemas, sim, como qualquer lugar do mundo, mas hoje aqui na cidade, pelo menos com a alimentação desse prefeito aqui, discórdias acontecendo, não tem. Então todo mundo hoje aqui pode se opor, todo mundo pode contrapor, todo mundo pode discutir, todos têm o meu respeito e dos agentes do meu governo. Então aqui em Araçariguama, pelo menos da minha parte, eu eliminei esse clima de polarização. Hoje nós temos uma Câmara de Vereadores muito unida, né, com o governo, e não pense que a gente não se discorda, que a gente não discute, muito pelo contrário. Só que nós temos hoje um foco, né, para Araçariguama, e hora ou outra tem que se mudar a direção de algumas coisas, tem que se acertar algumas coisas, tem que reconversar sobre algumas coisas, porém a gente trabalha de forma bastante harmônica. Temos um opositor somente na Câmara, mas também respeito, e a gente tem mantido o clima mais pacífico possível. E a relação com o Legislativo tem sido tranquila? Tranquila, a mais branda possível. Eu tenho hoje dentro da Câmara vereadores que são meus amigos e vereadores que são companheiros, e nós nos tratamos em pé de igualdade, né? Eu sou um prefeito que eu faço muitas reuniões, muitas decisões de governo, eu sento com os vereadores, decisão que é de executivo, que é da minha atribuição, mas eu sento com os vereadores, a gente senta, discute, vê os pormenores, o que tem que se fazer, o que está acontecendo, o que elimina, o que continua. Então tenho feito um governo de bastante distribuição, de bastante equilíbrio de balança entre as responsabilidades. Certo. Prefeito, a gente ouve muito e a gente constata também, né, através de dados, que Araçariguama é um município que tem uma arrecadação bastante forte de impostos. A gente pode citar aqui um exemplo sobre o ICMS. Dos 7 municípios que a Gazeta de Araçariguama e o portal Mundo N cobrem, que são São Roque, Mairinque, Alumínio, Ibiúna, Vargem Grande Paulista e Pirapora do Bom Jesus, e Araçariguama, claro. Araçariguama, no repasse semanal, ela é o 3º município que mais arrecada, ficando atrás só de Ibiúna e São Roque, que tem o triplo de população. Na semana passada, na última terça-feira, aconteceu até alguma coisa diferente, que Araçariguama chegou a passar São Roque, ultrapassou, recebeu mais ICMS do que São Roque. Aqui em números, Araçariguama recebeu 749 mil, São Roque 726 mil e Ibiúna 776 mil. O senhor não acha que essa arrecadação tão significativa não deveria ter um impacto maior aqui na cidade? Bom, na verdade, Araçariguama já em 2021, quando eu assumi o governo, eu fiz um estudo rápido naquele momento, e que eu me lembro, o último governo, que foi o Joca, ele fechou com a arrecadação de 115 milhões, 116 milhões em 2020. E quando nós fizemos, naquele momento, um estudo rápido para entender qual seria a arrecadação ideal para Araçariguama, para que nós tivéssemos as nossas contas públicas sadias, para se executar na cidade com velocidade pretendida, tudo que precisávamos fazer, arrecadação naquele momento já deveria ser de 250 milhões ano. Ok. Então, fechamos o ano de 2021 com 125, 130 milhões. Ano passado, fechamos com 180 milhões. Uhum. Esse ano aqui, se Deus quiser, nós vamos fechar com 225, 230 milhões. E quem sabe o ano que vem, no final de 2024, a gente vai fechar com 250, 260. Poxa, que é o quê? O que deveria estar fechando há 4 anos atrás. Então, nós temos esse déficit. Como é que a gente calculou isso? Olha, para uma cidade onde vai esse ano aqui arrecadar 4 milhões de IPTU, e nós deveríamos estar arrecadando 16, veja o diferencial. Para uma cidade onde
estava cobrando a CIP, que é Contribuição de Energia Pública, de forma errônea, invertida, ou seja, quem pagava a CIP era o pequeno contribuinte, como eu, você, aqui a Gazeta. Empresas de médio e grande porte não pagavam a CIP. É o contrário, quem gasta mais tem que pagar, e estava ao contrário. O Gustavo, meu secretário de obras, ele detectou esse erro na lei, enviamos a lei para a Câmara rapidamente entendeu e fizemos essa mudança, e nós não conseguimos pagar com a CIP nem a nossa energia, a nossa iluminação pública do mês. Hoje não. Nós saímos de 80 mil, passamos para 300 mil, só com a CIP, e só vai crescendo, né? Então, só estou explanando rapidamente para o senhor entender, para o munícipe entender o quanto Araçariguama ainda está defasado no seu potencial de arrecadação. Agora, para outro ponto. Araçariguama é uma cidade ainda muito nova. E, às vezes, você olha os números no papel e eles não te mostram a realidade, a condição de cada um. São Roque é uma cidade já muito bem informada, muito bem consolidada, assim como a maior parte das cidades, se você for considerar, comparar com Araçariguama. É uma cidade ainda muito nova, uma cidade que ainda não conseguiu levar infraestrutura básica para os seus bairros afastados. Quando eu falo básica, é básica mesmo. É uma água... É o mínimo quase. É um asfalto. Pô, o asfalto é de luxo. Não, já foi o tempo, né? Precisamos levar o asfalto para essas regiões afastadas, porque a prefeitura ela gasta milhões por ano, porque não tem a pavimentação asfáltica lá. Então, hoje, por exemplo, se você for contabilizar o custo relativo de São Roque para manter a cidade em ordem, ela é maior do que Araçariguama, que precisa fazer ainda a cidade. Não sei se você está me entendendo. Sim. Por exemplo, vamos supor que o André ganha 10 mil reais por mês. Só que o André ele já tem a casa própria, ele tem o carro próprio. O André está ali ganhando 10 mil, só que ele não tem muito mais o que investir. Ele já mora na sua casa, tem seu emprego ali, tem seu carro, está tudo funcionando. E o Rodrigo ele ganha 15 mil reais por mês. Só que eu não tenho minha casa própria, meu carro está parcelado, está alugado. Entendeu? Sim. Então, assim, muitas vezes eu ganho mais do que você, mas a tua condição, o teu custo, a sua necessidade de investimento, ela é bem menor. E o que falta, então? Qual é a providência que tem que ser tomada? E aí o terceiro ponto, antes de cair na tua pergunta agora. E o terceiro ponto, nós herdamos uma cidade, isso eu já sabia, por isso que eu não reclamo em lugar nenhum, quando eu me candidatei a prefeito, nós herdamos uma cidade com um caixa de dívidas enorme. E isso a gente vem pagando diariamente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Somente de saúde, né, de uma OS que trabalhou na cidade e que nós assumimos o governo, tivemos que pagar essa OS, somente para a saúde foram 4 milhões e meio, né, que ficou de dívida do único contrato que foi de uma organização social. Somente de multas ambientais, CETESB e outros órgãos, 4 milhões de reais. Hoje a gente vai na CETESB e ser recebido lá com um café na mesa. Porque é uma cidade hoje que já está entrando aí com selo verde, porque não tem uma dívida ambiental. E nós temos hoje uma secretaria instalada no município. Então, dei aqui 2 exemplos. Assumimos uma cidade onde não tinha contrato de transporte público, não tinha o contrato de saúde, tivemos que entrar em contrato emergencial. Uma cidade onde, no ano passado, agora eu tive que pagar 5 milhões de reais de precatórios, para que não tivesse o dinheiro sequestrado. Então, tudo isso aí a gente chora, mas chora quieto, né? Escondidinho lá, não reclama. Então, toda essa receita que, ao olhar, né, ao ver nos papéis, ela é bastante pomposa, mas ela não sobra muito porque nós temos pendências do passado para acertar. Mas, André, aí você pergunta, mas o que tem que fazer para Araçariguama agora? Para a gente avançar. Para a coisa acontecer. Fazer o que estamos fazendo. Passou agora o tempo das chuvas, vamos retomar as obras. Nós temos agora uma série de obras para começar de pavimentação asfáltica. Mais de 20 quilômetros de pavimentação asfáltica. Acho que estou falando de besteira, 25, 30 quilômetros de pavimentação asfáltica, que vai dar um impacto muito grande, né, para o município. Veja que nós fizemos aí, juntamente com a Sabesp, parcerias, né? A gente entra com a maquininha, a Sabesp entra com material e vai lá ajudando a gente a instalar os tubinhos. Dessa forma saiu o Novo Tigrão, está lá com água. Dessa forma saiu o Bom Jardim, que está lá já para receber água. A questão da Sabesp agora pressurizar a tubulação. Extensão de rede de água Aparecidinha, Sítio Meimei. Prefeito, por aí, tudo na parceria. Sem querer cortar, para a gente tocar nesse assunto um pouquinho mais para frente. Tá. Voltando aqui para o ICMS, para a arrecadação dessa parte. Araçariguama, no total do ano anual, ela, de terceiro lugar, ela cai para quarto lugar.
quem assume o terceiro lugar é o município de Vargem Grande Paulista. Isso porque Ibiúna, São Roque e Vargem Grande são cidades maiores. Sim. E a diferença é no IPVA. Isso. Araçariguama perde essa posição para Vargem Grande Paulista em razão do IPVA. A diferença em 2022, Araçariguama recebeu 53 milhões de repasse e Vargem Grande 59 milhões. É uma diferença pequena para um município muito maior. Sim. O que é que pode ser feito para aumentar essa arrecadação de IPVA? André, incentivo, né? Nós temos cidades aqui da nossa região que tinham esse mesmo problema. E como é que foi feito o incentivo? Primeiro tem incentivos com sorteio de moto, sorteio de alguma premiação, para quem pagar em dia, tal, tudo mais. Isso o município ele pode fazer através de um projeto de lei com a Câmara. Isso vale tanto para a IPTU quanto para a IPVA, enfim. Agora, IPVA, para você trazer para cá, um dos incentivos que deu muito certo numa cidade vizinha nossa aqui foi justamente a D. André, traz o IPVA de um automóvel para cá, em seu nome, um automóvel para cá, e a gente, como é que eu posso dizer? E a gente pode isentar o seu IPTU do ano em 100%, ou em 50%, 30%, aí depende do tamanho do teu IPTU, né? Isso deu muito certo, porque a pessoa, a IPVA vai ter que pagar de qualquer jeito, então ela faz a transferência do veículo e tem o seu imposto ali abatido de forma significativa. Essa é uma dos incentivos aí que deu muito certo numa cidade vizinha. Certo. O senhor foi eleito com o discurso de que seria a real mudança. E o senhor acha que essa real mudança está acontecendo ou já aconteceu? André, está acontecendo, né? Nenhuma mudança ela acontece da noite para o dia. E quando eu bati de em casa, eu disse, olha, meus amigos, varinha mágica eu não tenho, santo milagreiro eu não sou, mas eu sou muito trabalhador, e dá para trabalhar e dá para fazer acontecer, que é o que estamos fazendo. E naquele momento das eleições, André, a cidade ela vinha... É que depois que passa a dor, para você relembrar de alguma coisa, tem que citar a dor de novo, né? Passou a dor. Na hora que você quebra o braço, é a maior dor do mundo. Mas depois que você resolveu, foi mais ou menos, não um acidentezinho de nada. Naquele momento das eleições, Araçariguama ela vinha num momento muito envergonhado. Nós tivemos uma série de acontecimentos políticos na cidade, onde nós ficamos envergonhados. Ficamos traumatizados com aquilo, né? Mas não preciso tocar no assunto em si, só lembrei da dor. Por quê? A real mudança naquele momento era justamente em cima disso, a real mudança no nosso comportamento, da classe política, na nossa forma de tratar com a população, na nossa forma de tratar para com a história do nosso município. Então, a partir do momento que eu assumi como prefeito, eu já me mantive e me mantenho até hoje, até cheguei um pouco atrasado hoje aqui, explicando que eu estava atendendo a população ali no gabinete, as pessoas vão lá para querem falar comigo, não marcam horário, mas vão lá, eu atendo com todo carinho, toda atenção, e pelo sim ou pelo não, a gente está à disposição. E encerrar, André, com aquele clima que nós vivemos em Araçariguama, em tempos anteriores, de embates que não levavam a lugar nenhum, sabe, de clima de perseguição diária, que não é o caminho para qualquer sociedade que precisa e tem que se desenvolver. Então a real mudança ela vem primeiramente no comportamento. Aí quando você tem a mudança na forma comportamental, todas essas coisas acontecem. Certo. Olha, quantas obras do Estado nós temos para acontecer agora no município, que vai acontecer agora, é já que vai iniciar. Quantas obras da União que estão para acontecer e vão acontecer agora, é já no município. Quantos empresários, viu? São 150 novas empresas que chegaram no município pela mudança de comportamento do governo. Acabei de receber uma empresária agora, aqui na cidade, que já foi a semana passada e voltou essa semana para me trazer agora o projeto, que vai se instalar ali na Lívio Tagliassacchi, né? Empresária que tentou se instalar no passado, não conseguiu, porque não viu incentivo, não viu firmeza, e hoje está se instalando. Então a forma como um prefeito, um vereador se comporta ante a sociedade, ela ou traz coisas boas ou manda as coisas boas embora. Então a real mudança ela está nesse tipo de comportamento. O restante é tudo resultado, tudo consequência. Então ela vai acontecendo aos poucos.
Tudo aos poucos. E as obras eu vou falar já, cada uma, é a hora que você perguntar. Exatamente. Na abertura, no retorno, né, do trabalho do Legislativo, no início do ano, o senhor apresentou uma relação de obras que vão ocorrer a partir deste ano, até o ano que vem. Fique à vontade. Vou abrir aqui. Pode destacar algumas obras? Opa, já vamos colocar já. Vamos lá. André, na vida pública, numa instituição pública, né, seja numa prefeitura, no estado, tudo é muito burocrático. Para você fazer uma obra sair do papel e acontecer, que não seja de caráter emergencial, por questão de calamidade pública, seja o que for, ela roda 1 ano e meio, 2 anos, para sair do papel e ficar disponível para você poder licitar, né? Então, isso é aqui, em qualquer lugar do Brasil. Então, a gente tem que ter paciência com tudo isso. Isso também se não tiver nenhum entrave no meio da situação. Então, por exemplo, eu vou começar aqui por uma emenda, que foi a primeira emenda que eu acho que eu consegui para o município federal, que é do Araçarizão, da Arena Araçarizão. O Marcos Pereira, né, lá no comecinho de 2021, já me garantiu uma emenda para implantação, ou pelo menos para a primeira fase do Araçarizão. E somente agora, semana retrasada, que nós tivemos a liberação da Caixa Econômica Federal para poder licitar. Então estamos falando de 2 anos depois, foi liberado para a gente licitar. Então vamos lá, o Araçarizão é uma obra que a gente deve estar iniciando aí agora no mês de julho, né? Depois de toda a licitação, o tempo de uma empresa recorrer ou não, ordem de início, então começa em julho. Então é 1,5 milhão do Marco Pereira, 1 milhão do Estado e mais 1 milhão da Prefeitura. Então estamos falando aí de 2,5 milhões, 3,5 milhões, né, para fazer ali a arena. Mas nós vamos primeiro entregar a primeira fase, que é a mais importante. Primeira fase, que é o campo de futebol, grama sintética, a iluminação com alambrado, pista de caminhada e o vestiário. Depois vem na segunda fase, que envolve o estádio e a prefeitura, que é arquibancada, pista de skate, o playground e por aí vai, né? Tem um monte de obras ali na redondeza. Bom, mesma coisa aqui para o ginásio de esportes. O ginásio de esportes também é uma emenda federal. Então a gente deve iniciar aí a reforma do ginásio também em julho para agosto. A Areninha do Bela Vista, que já está praticamente entregue, né? Eu só estou implantando lá agora um banheiro. Colocamos esse banheiro, a gente inaugura, libera. Pista de skate, que vai ser construída no Parque da Mina. Essa pista de skate, como é que ela vai ser? Qual é o tamanho dela? São 365 mil para essa pista de skate, é uma área de aproximadamente 800 metros quadrados de pista, tá? O projeto já está prontinho, até se o senhor quiser divulgar no jornal o desenho, fica à disposição. Só eu receber aqui, a gente divulga, dou para o senhor divulgar sem problema nenhum. A pista de skate no Parque da Mina, então, reforma do campo do Parque da Mina, isso aqui é com recurso próprio. Então nós estaremos aí subindo o edital agora, para fazer a troca do gramado, porque aquela grama está condenada, não tem nem grama mais, na verdade é só uma braquiária que tem lá, né? Então tirar tudo aquilo, remover toda a parte de drenagem que tem ali embaixo, então fazer a troca do campo, alambrado, iluminação, reformar aquele vestiário. Praça da Rua Paraíba, então vai ter uma praça com quadra na Rua Paraíba, vai começar agora em maio, essa pracinha na Rua Paraíba. Então vai mais ali uns 2 meses, então maio, junho, julho, deve entregar até julho, final de julho está entregue ali. E aí a Rua Paraíba fica praticamente finalizado o nosso plano para aquele trecho, porque nós já fizemos o recap. Ali, se eu não me engano, acho que a iluminação de LED ainda não passou, está amarela ainda, né? Passa o LED e vai estar com essa pracinha ali, fica zerado. Muito bem. E a revitalização do Parque da Mina, né? Então, vai ser feito com a nossa mão de obra. Isso aqui é a nossa turminha do Paulo Japonês, que é a turma ali para fazer tudo que tem que fazer de revitalizar. Essa revitalização, o que vai acontecer? Playground, né? Vai ter o playground, vai ter o banheiro, água para as pessoas poderem beber, né? Vamos dar reformada em toda aquela parte que cerca hoje o lago. Vamos fazer ali alguns quiosques, né? Alguns espaços para que a família possa chegar, possa se sentar.
Isso já vai estar acoplado também aqui juntamente com esse serviço da troca aqui do campo e tudo mais. Também estaremos ali estabelecendo espaços para que comerciantes possam se estruturar, ou seja, você vai ter onde comer, chupar o seu sorvete, comer ali sua salada, vai ter onde almoçar. Então a gente vai estabelecer de fato um parque dentro do Parque da Mina. E uma coisa muito bacana, você fala, pô, isso é básico demais, mas vai fazer toda a diferença. Nós estamos agora subindo uma licitação que é para usar o nosso dinheiro da CIP. Nós temos hoje 1.600.000 da CIP lá que a gente não usou para nada. Isso nós vamos trocar a iluminação de LED para a cidade inteira. E o Parque da Mina, assim como outros espaços, vão estar recebendo agora iluminação nova, né? Seja por posteamento, seja por iluminação indireta, que ela vai no chão. Eu pretendo, André, entregar não o Parque da Mina todo pronto, que ele vai entrar essa obra aqui o ano que vem adentro, mas ele já em condições bastante bacanas para a gente fazer ali uma festa do Natal, né, que seja à noite e tudo mais. Eu acho que eu não vou estar com ele terminado, mas no final do ano já vai estar em condição de receber esse público aí. Bom, passando agora para asfalto. Nós temos aí uma emenda do relator, que é a RP9, que agora virou a RP2, que é daquele fundo secreto, que é do Cezinha Madureira, e que estou aguardando liberação. Já estou com o contrato assinado desde dezembro, que é para o asfalto aqui do primeiro trecho do Rio Acima. Então estou aguardando a liberação. Eu vou para Brasília agora na Marcha dos Prefeitos, eu vou lá conversar com o Cezinha para a gente ver o que pode fazer aqui. Asfalto do Bom Jardim, já está fazendo, mas não é só a parte de baixo não, é a parte de baixo que está fazendo e depois é a parte de cima, que essa vai licitar ainda, já são 11 milhões que está no caixa, é recurso próprio esse, que é para asfaltar aqui em cima. Bom, aí eu vou na sequência, para asfaltar a parte de cima do Bom Jardim também. Asfalto da Aparecidinha, mesma coisa, contrato assinado, estou esperando a emenda entrar na conta. Asfalto de Cavetá, que já está acontecendo, Rua 2 e Rua 4, e um pedaço da Rua 2, uma empresa desistiu, está licitando de novo, então vai demorar uns 90 dias a mais, mas ali já está no comando, o dinheiro está na conta. Asfalto do Meireles, ali são 2 trechos, asfalto da Pousada dos Bandeirantes, pois é. Desses 11 milhões que está na conta, nós temos 2,5 que é para a Pousada dos Bandeirantes, para juntar com mais 2,5 do Estado e fazer toda aquela principal praticamente. É tudo área de, fala, vai ter, mora pouca gente lá, mas preciso levar asfalto, preciso levar condição. Não, se tem condições de fazer. Da região expandida, a região, na verdade, eu preciso fazer isso daí. Não posso ser prefeito só do centro. Vou fazer um monte de coisa no centro agora. Com certeza. Mas eu quero ficar marcado como um prefeito que trabalhou muito nos bairros. Essa marca eu quero deixar. E a gente está conseguindo. Pousada dos Bandeirantes já falei. Asfalto da Estrada dos Barreiros. O Ibaté, poxa vida, a gente tem que garantir a entrada e a saída daquela população em tempo de chuva fora dela. Então, desses 11 milhões, também pegar uma fatia para mandar para a Estrada dos Barreiros, para que acabe essa condição da população de Ibaté não saber se entra ou se sai em dia que chove. Mas é suficiente? Para fazer aquele... eu tenho 11 milhões, que eu tenho que fazer o Bom Jardim, eu tenho que fazer o Pousada dos Bandeirantes, e é somente essa subida do Barreiros. Eu preciso fazer, eu preciso cumprir isso aqui do jeito ou de outro. Nós vamos dar um jeito. Tem que sair. Asfalto do Santaella. São 22 milhões de reais já licitado, contrato assinado, é obra do DR. Mudou o governador, né? Então agora aqui eu vou precisar aqui de uma força política do Marco Pereira, que já está trabalhando junto ao governador, e do André do Prado. É uma obra que já era para ter começado. André do Prado agora, o presidente da Câmara, então eu tenho certeza que o André, junto com o Tarcísio e o Marco Pereira, eles vão achar uma forma aqui de fazer acontecer, entregar essa ordem de início para a empreiteira aí, ó. Para Araçariguama, a eleição do André do Prado foi importante. Então, do André quanto do Marco Pereira, né? Foram os dois mais bem votados. Não, né? Como presidente também da Lesp. Nós já tínhamos um cara muito forte, agora temos... Não, mas é verdade, André. Nós temos que pensar nisso também. Né? E temos que usar agora essas ferramentas aí. Ser presidente da Lesp não é qualquer coisa, né? Então tem uma importância muito grande. E aí, André, se o senhor está acompanhando, nós temos esse projeto de mutirão, né, que é muito importante também, você chamar a população para participar da construção da tua rua, de uma benfeitoria, sem ter que pagar por essa mão de obra. Porque a mão de obra hoje ela é mais cara do que o próprio material. Sim. Isso já faz tempo, antes não. Antes, quando eu comecei minha profissão, material era 70%, mão de obra era 30%. Hoje é o inverso, quase, né? Então, nós vamos começar agora, nós temos aí, começando pelo Ibaté, no mês de abril, vamos fazer 3 ruas lá, a Rua 1, Rua 3 e a Avó Maria, depois o bairro da Lagoa, que envolve Alpes Bandeirantes
e tudo mais, envolve tanto a parte aqui do Alpes Bandeirantes, quanto a parte baixa da Lagoa, quanto a parte mais alta. E depois Viçoso. Então, isso daqui são as nossas aí, mutirões de concretagem de primeiro semestre. Só isso aqui já dá R$1 milhão. Poxa Do vida. caixa da prefeitura. Caixa, E depois nós vamos para o segundo semestre, que aí acredito eu que nós vamos já voltar a mexer aqui com Meireles, Tanque Velho e por aí vai. Praças, vamos reformar a Praça da Matriz, já está licitando. Uma coisa que eu queria falar, Praça da Matriz. Oficialmente Araçariguama tem Praça da Matriz? Oficialmente? Oficialmente. André, que eu saiba sim, mas Ali não é a Praça Albertino de Castro Prestes? Albertino é isso mesmo. Mas fala Praça da Matriz. Não, mas não, entendi. Eu entendi que a sua pergunta é se a praça é oficial ou não. Você está dizendo com a nomenclatura Praça Exatamente. da Matriz. É Praça da Matriz, porque está ali, em frente à Matriz, né, em frente à igreja. Então, simbolicamente, a gente trata como Praça da Matriz. De São Roque, qual que é o nome da praça? Praça da Matriz? Praça da Matriz. Praça da Matriz. Era o Washington Luiz, aí mudou para... Aí mudou. mas há muito tempo. É. Hoje existe Praça da Matriz. O endereço das pessoas são Praça da Matriz. Praça da Matriz. Porque já aconteceu comigo. Antes de vir para cá, a gente estava instalado na galeria na Praça Sim. Albertino. E, por força de hábito, Praça da Matriz. Não encontravam para fazer, o cadastro. É o cadastro. Exato. Aí tive que mudar para o nome correto, Praça Albertino de Castro. Entendi. Não sei se alguém mais aí do comércio, de empresa, passa por esse problema. Deve passar. Deve passar. Bom, boa observação. Vou até ver com a Laís o planejamento aqui, esse assunto. Bom, a praça, então, nós já subimos o edital aí para licitar. Na rua Rio Grande do Sul, o senhor passando ali, não sei se você sabe, vai ter um lugar que é um bosquezinho, mas é de terra batida, né? Vamos soltar um concreto ali, uma iluminação, colocar os banquinhos. Já vira uma praça também, na Rio Grande do Sul. Avenida Barueri, sabe onde desabou ali a parte do córrego? Foi reconstituído e ficou um platô. Então, do limão, fazer uma limonada. Já está um platôzinho. Já que está ali, está certo. É isso, né? Problemas vão ter, mas a gente precisa achar soluções para dar uma amenizada. O bairro do Santa Ela, em frente ao bar ali do Zé Inácio, não tem aquele piso de concreto? Sim. Mesma coisa. Mesmo serviço que o Paulo Japonês vai fazer no Parque da Mina, vamos fazer lá. Leva lá uns pau de eucalipto, tratadinho, bonitinho, faz os bancos, faz os quiosquinhos, bota uma iluminação. O branco vai estar cheio de dinheiro para fazer iluminação. Já arruma, já faz uma praça, já coloca o nome lá, já valoriza aquele centrinho ali, né? Opa. E se Deus quiser passando ali um asfalto na frente, você tá doido aí, vai que vai. Bairro da Lagoa, estamos vendo espaço para implantar uma pracinha também para cima. O Fernandinho está me ajudando nessa questão lá. E no Bela Vista, nós temos lá aquela área de lazer e a população ali sempre me aborda, né? Rodrigo, essa área de lazer não serve para nada, exceto para ficar lá, abandonado. Aí entra uma pessoa lá para usar drogas, sabe o que acontece? A área de lazer do Bela Vista, tudo que tem na área de lazer, os moradores já têm na casa. Que é a churrasqueira, que é um espaço para poder... Os moradores ali já têm isso na casa, então ninguém usa. Então qual que é a ideia, André? Isso não vai ser esse ano, tá? Isso é para o ano que vem. Nós vamos demolir aquela área de lazer, vamos liberar aquele espaço para fazer o quê? Mas um espaço onde todo mundo vai usar, que é uma praça. Certo. Que do jeito que está lá ninguém usa. Se você colocar ali uma praça, com uma pista de caminhada, rodando, até porque já tem uma areninha ali embaixo, já temos aquele projeto junto com o Instituto Carbotex, com as empresas da cidade, para fazer o Centro Cultural Educacional, e que vai vingar. Isso é demorado, mas vai vingar. Vai vingar porque é recurso certo. A gente já vai estabelecendo ali, poxa vida, um local muito agradável, né, da cidade. Né? Recap. André, notícia boa, recap. Nós daqui 3 semanas por aí estaremos iniciando o recap da Vila Alumínio. São 3,5 milhões de recap. Recap da Vila Alumínio, Vila Nova, Vila Real e o resto da Leopoldo da Silva que ficou, né? São 3,5 milhões de recap. Esses bairros aí vão ficar novinhos, zeradinho. Abertura do pet container. Bom, prefeito, quando é que vai abrir o pet container? Pet container para funcionar, a gente precisa de mão de obra. Mão de obra veterinária. Né? E hoje nós não temos essa mão de obra veterinária na prefeitura a ponto de não mexer com outras frentes. Por exemplo, nós temos a doutora Cláudia, né? Temos o doutor Popai. Se eu for parar com o que eles estão fazendo hoje para tocar o pet container, eu vou comprometer algo que está, né? Vigilância, tudo mais. Então precisamos contratar a mão de obra. Como é que você vai contratar essa mão de obra?
Ou você licita e terceiriza, coisa que nós não queremos fazer nesse caso, ou você abre um processo seletivo, que não é o caso aqui, mas poderia, né? Ou faz agora no concurso público, que deve acontecer dia 6 e dia 13 de maio. Nós teremos 4 provas, inclusive, tá? 2 no dia 6 e 2 no dia 13. 4 provas, você pode fazer 4 inscrições diferentes. Nós estamos fazendo isso aí para o pessoal de Araçariguama participar em peso. Tá? Então, depois que nós contratarmos essa mão de obra, aí nós vamos ter condição. E esse concurso já foi anunciado? Já está? Eu estou dando aqui em primeira mão. Então a gente deve lançar eles agora aí, anunciar tal, nos próximos dias, tá? Mas vai acontecer provavelmente aí no dia 6 ou no dia 13 de maio. Funcionamento dos poços artesianos, bairro da Lagoa e Santa Ela. Santa Ela nós terminamos, fechamos, fizemos todo o cercamento. Agora vamos fazer a instalação do reservatório, a bomba, reservatório, e depois acertarmos com a Sabesp, que vai nos instruir aí de como é que a gente faz a cloração mínima. A água do poço, ela já tem que sair na condição de consumo. Por que é que você tem que adicionar o cloro? Assim como a Sabesp faz. Você tem que adicionar um pouquinho de cloro para que essa água, quando ela chegar na sua caixa d'água, e você de repente você não vai usar ela pode durar, ela tem que durar lá 3, 4 meses, sem estragar, né? Então o cloro ele só vai para dar estabilidade nessa água, porque ela não apodreça na sua caixa. Então a água de lá já foi verificada, está tudo certinho, assim como o bairro da Lagoa. Agora é só finalizar. Então acredito eu que do Santa Ela a gente deve estar com esse poço entregue em 60 dias, acredito eu. E do bairro da Lagoa, cerca de 90 dias. Também já pedi para avisar lá. Prefeito, como é que vai ser feita essa distribuição? Caminhão-pipa, no Santa Ela caminhão-pipa. Não tem o que fazer. Mas só que ao invés do caminhão-pipa sair de lá, vir buscar água aqui e levar, que é o tamanho da perca de tempo, ele já vai estar no local e a gente vai ter condição de entregar mais rápido para a população. Isso é isso que eu ia perguntar agora. Isso vai ser um avanço? Vai ser pro morador? Vai ser bom? Porque ele vai continuar guardando água em cisterna, vai continuar guardando em galão, em tambor. Qual é a vantagem que o morador vai ter? Vai ser um avanço porque vai estar perto dele. Hoje você vai pegar um caminhão, ele vai fazer O caminhão ele vai fazer 2 viagens de manhã e 2 viagens à tarde. Lá no Santa Ela já não. Ele já está ali, está pertinho, está fácil. E uma outra coisa que é importante. Você sabe que a prefeitura, ela não pode ficar dando água. A prefeitura ela pode pagar a tua conta de energia? Não. Não pode? Não pode. A prefeitura ela pode pagar a tua conta de água? Não pode. A prefeitura, segundo o MP, e ele já vem notificando há tempos, há anos, é que não pode se fazer da forma que se faz. Então eu estou buscando hoje um formato para regularizar essa situação. Então nós vamos ter o posto funcionando, cada endereço daquele dali, cada endereço vai pagar a taxa da água, você vai pagar pela sua água consumida, né? Então isso vai ter que acontecer. Não dá para ser de graça mais, porque hoje a prefeitura ela vem anos após anos cometendo crime. E como é que vai ser cobrado isso? Por quantidade? Como é que é? É por volume, né? Por volume? Por volume. O cara tem lá a caixa d'água dele. Tem lá uma reserva lá de 1.000 litros na casa, ou de 3.000 litros. Vai lá, vai encher os 3.000 litros, ele vai assinar e essa fatura vai ser cobrada, assim como a Sabesp faz. Né? Assim que a Sabesp faz. Paga, não pagou um mês, não pagou o segundo, tem que cortar o fornecimento. Assim como a Sabesp faz. Então, logicamente que essa forma de cobrar, ela vai ter que ser vai ter que ser regulamentada pela Câmara, vai ter que ser lei, né? E acredito que dessa forma a gente consiga, pelo menos, prestar um serviço de melhor qualidade, sem a prefeitura sofrer tanto prejuízo como sofre hoje. Isso não pode causar um problema social, por exemplo? A família não conseguiu pagar a água, como é que fica esse... Tá, vamos supor hoje, a família que mora na Vila Real, né, Sabesp? Tá, a família que de repente não consegue pagar a água, o que acontece? Né? Certo. O que acontece? Ela busca o fundo social, o centro social vai na casa, verifica a situação, fala, de fato essa família não tem condição de pagar pela água, ou de fato essa família não tem a condição de pagar pela alimentação, ou de fato essa família não tem a condição de conseguir um emprego numa empresa que vai registrar em sua carteira tal, porque tem uma condição de um familiar aqui, de uma criança que é dependente, então vai para um programa assistencial da prefeitura. É a mesma coisa. O que não pode é continuar da forma que está hoje, a prefeitura dando, não consegue atender a todo mundo de uma vez só, né? Muita gente fala, eu prefiro pagar e ter um serviço de melhor qualidade, que isso, na questão da água é a maior parte, de pagar e ter um serviço de melhor qualidade do que ficar dessa forma.
E está certo. E outra coisa, a prefeitura está cometendo, é uma ilegalidade. Né? Mas essas providências que nós estamos tomando, o MP está informado de tudo isso daqui, e a gente vem ganhando agora um prazo para poder então concluir esses poços e poder deixar a coisa certa. Uma vez por todas. Muito bom. Não é fácil, André. E a gente vai agora comprar uma série de equipamentos aí, né? E o caminhão-pipa tá incluso. Então, o bairro da Lagoa é isso aí, ó. No Ibaté a gente deve estar chegando com a água até o final do ano, em parceria com a Sabesp. O esgoto Novo Tigrão está fazendo, conclui em setembro. Estamos tentando fechar com a Sabesp uma parceria para a gente trazer a água lá de São João Novo, que é o novo produtor São Lourenço, né? Trazer pro bairro da Lagoa já. Aí praticamente esse posto que estamos fazendo, ele fica inviável, mas como é que eu ia saber disso aqui? Eu não sabia, isso aqui é um assunto bastante novo. Iluminação pública, já falei, estamos subindo agora o edital aí. Nós teremos aí acesso legal a 1.600.000 para trocar tudo que é iluminação que não é de LED na cidade hoje por LED. Estamos adquirindo aí 5 milhões em maquinários que devem chegar para a gente agosto, setembro. Então a próxima temporada de chuva a gente não vai sofrer tanto assim. Sofrer vai, mas não tanto assim. Isso não. Então, André, assim, ó, isso que eu estou te colocando aqui é o que nós temos de obra e serviços para iniciarmos daqui para metade do ano, está acontecendo. Então, nós temos uma obra que vai estar terminada esse ano, obra que vai se estender desse ano para o ano que vem, mas tem muita obra que eu não estou anunciando aqui, que é o que ainda vai acontecer para o governo do estado, principalmente, né? Ainda mais agora com o nosso deputado André do Prado à frente das coisas. Então, temos mais novidades pela frente. Agora, uma grande parte dessas obras que o senhor anunciou, elas são com recursos também de emendas. Qual a obra que vai ser marcada na sua administração, mas com recurso próprio da prefeitura? André, isso que eu digo, né? A gente, na hora da dor, o dedinho que a gente quebra é o pior do mundo, mas depois que curou. Eu me lembro que quando eu assumi o governo, e nós tínhamos uma situação muito ruim lá no Tanque Velho, por exemplo, que é da ponte que nós construímos lá, e foi com recurso próprio. E eu lembro que naquela época nós fizemos um orçamento de R$800 mil, a ponte, um negócio absurdo. Sabe o que nós fizemos? Pegou eu e a Laís do planejamento, ela enfiou o par de bota dela, enfiou o par de bota meu, nós fomos lá, puxamos o treno, levantamos o treno e tal, e nós desenhamos a ponte. E de 800 mil virou 360 mil. 360 mil, uma coisa assim. E está lá a ponte que resolveu o problema, né, daquela região ali. Essas obras que nós estamos fazendo aqui de mutirão, que nós já fizemos até o momento, nós gastamos mais de 2 milhões de concreto aí, né, com obras e tal de mutirão. Então, foi Tanque Velho, foi Aparecidinha, foi Gavetá, foi Santa Ela, foi Caxambu e por aí vai. Agora estamos falando aqui, nós vamos para o Ibaté, nós vamos lá para o bairro da Lagoa e vai para o Viçoso, e Viçoso já foi atendido também na Paraiva. Essas obras de mutirão, elas vão fazer uma diferença, elas vão impactar na vida dessas pessoas, não por 10, por 20 anos, é por 30 anos. Nós estamos resolvendo problemas hoje pontuais, que é da pessoa lá conseguir entrar naqueles 100 metros da rua dela e sair em dia de chuva, coisa que ela não conseguia. Porque ela, quando ela cai na principal, ela acaba indo. Né? Então a gente está adiantando aqui, você imagina, vamos pegar, por exemplo, o que nós vamos fazer agora lá, a rua Caminho Existente no bairro da Lagoa. Sabe daqui quantos anos que chegaria um asfalto ali? Você pode jogar 10, 12, 15 anos para frente. E nós vamos adiantar essa parte. Vamos adiantar a vida desse morador 15 anos, porque ele vai participar lá com a enxadinha dele lá, tal, no mutirão, e vai estar resolvido. Então, são esses serviços que eu combinei com a população na eleição, foi isso aqui. Falei, gente, eu vou chamar vocês para mutirão, para a gente adiantar, tirar o nosso tempo atrasado. São esses serviços nos quais eu vou ficar marcado. Marcado tanto pela importância, como por ter participado ativamente junto com cada um deles. Não sei, olha, poxa vida, legal, 22 milhões de asfalto no Santa Ela, nem eu esperava. Isso vai marcar a vida das pessoas? Vai marcar. Mas vou te falar uma coisa, vai marcar muito mais para esse morador, falar, viu, há 30 anos atrás
Nós trabalhamos, fizemos junto isso daqui, o prefeito estava junto, nem vivo tá mais, querido. Rapaz, já foi, graças a Deus. Poxa, que isso. Nem vivo tá mais, mas isso vai ficar marcado. Não, porque ele é de grande importância. Mas para mim também, porque eu combinei, é um legado que eu quero deixar, de que dá para nós que somos políticos, seja prefeito, seja vereador, dá para a gente colocar a mão na massa, fazer diferente e fazer acontecer. E atender a população, que é importante. Né? É isso aí. Prefeito, tem alguns temas aqui que a gente não consegue deixar de falar. Chuvas, por exemplo. A chuva castigou bastante, não só Araçariguama. Tivemos tragédias no estado, foi uma coisa... Mas ela não aconteceu de uma hora para outra. Ela, durante quase 2 meses, veio acontecendo. O senhor não acha que demorou um pouco a prefeitura para atender essas pessoas que moram um pouco mais distante, em bairros mais distantes? Eles não sofreram demais? A prefeitura não poderia ter dado um apoio maior, contratação de mais mão de obra, aluguel de máquinas para atender naquele momento? André, que eu disse agora há pouco aqui, né? É tão burocrático a máquina pública, exceto se for em caso emergencial ou de calamidade pública, que você vai lá e fala, viu, vem para cá, coloca a sua máquina aqui e começa a trabalhar aí agora. Ah, mas o preço é tanto, viu? Não estamos discutindo preço, começa a trabalhar agora. O que aconteceu, por exemplo, no Litoral Norte. Sim. Né? Lá não teve, ninguém licitou nada, não tinha nem... Né? Calamidade. Vem cá, bota a máquina e trabalha, e depois nós vamos ver como é que paga. Aí você justifica tudo isso. Nós tivemos a maior chuva dos últimos 50, 70 anos, uma coisa assim. Então nós vimos Araçariguama sendo castigada, como todas as cidades aí, e cada uma enfrentando, né, os seus problemas. E quando você fala, por que não pegou mais máquina? Quem disse que o nosso contrato permite? Por que não contratou mão de obra? Olha, poderia ter contratado mão de obra pela frente de trabalho, depois que passar pela triagem da assistência social, né? Você tem que falar, isso aqui pode contratar, contrataria. Mas aí eu pergunto para você, vou te afirmar, nós não conseguimos, interessados em trabalhar na rua, com zeladoria, fazendo limpeza, nessa linha de frente. Não conseguimos. O Tatu me pedindo gente, eu pedindo gente para o Tatu, o Gustavo, mesma coisa, eu mandando para assistência social, pedindo para os vereadores nos ajudarem. Está aqui, estão assistindo, são testemunhos do que eu estou falando. Não consegue, André, gente para trabalhar na rua. Hoje nós temos uma sobra de empregos tão grande na cidade e que, infelizmente, aqueles interessados em trabalhar de fato, já praticamente estão quase todos aí trabalhando. Aí você vai chegar para a pessoa e falar, você vai na frente de trabalho, você vai trabalhar na rua, tal, é assim, é serviço pesado, não vou não. Não vai. Então, a gente tem essa dificuldade. Então, como não se tratava de assunto de calamidade pública, eu não conseguia simplesmente contratar mais do que o contrato permite. E gente para trabalhar, mão de obra, de fato, nós não conseguimos encontrar, né? Mas, André, olhando agora pelo lado positivo das coisas, nós não tivemos na cidade enchente, nós não tivemos na cidade desabrigados, certo. Nós não tivemos nenhuma morte, nós não tivemos nenhum caso de maior relevância, nós tivemos somente estradas destruídas. Você sabe o que é para a cabeça de um prefeito? Nós acordarmos um dia de sol, a gente soltar material, soltar máquina, gastar diesel e, sabe, trabalhar o dia inteiro e chegar no final do dia e vir aquela chuva torrencial e lavar. Leva tudo. De pedra que é desse tamanho, ela chega a andar porque faz erosão por baixo e sai do lugar. E eu fazia as contas e ver, olha, gastamos 50, 60 mil hoje, gastamos e acabou e nada por conta das chuvas. Você sabe como é que fica o emocional da gente? Não, difícil demais, né? Mas não tinha outra alternativa a não ser, olha, perdemos tudo amanhã, vamos buscar fazer de novo. E vai buscar fazer de novo. Isso, infelizmente, acontece. Mas esse ano aqui, com esse equipamento novo que vai chegar, que vai chegar, acabar. Que inclui, inclusive, rolo compactador, nós vamos buscar fazer um trabalho já no mês de outubro, a partir do mês de outubro, de distribuição desse material e compactação dele, para que as chuvas não estraguem tanto assim. Outra coisa, nós estamos comprando uma maquininha, que é essa de fazer guia extrusada,
Então a gente vai pegar essas ruas de terra aí que são mais complicadas, essa erosão lateral, soltar essa guia extrusada para diminuir também a erosão. Pelo menos eu consigo jogar água ali. É a forma da gente ir amenizando. Amenizando o problema. E quanto tempo o senhor acha que consegue recuperar aí uma boa parte da malha viária? Não, esse problema todo aí? Não. Não. Você quer 3 semanas, pelo que eu estou vendo, a previsão não vai ter mais. 3 semanas está 0 bala. Aí o pessoal está reclamando de pódio, tá poeira. Outro tema seria o caso dos cartões de merenda. Como é que está a prefeitura depois que veio a... Não após que veio a denúncia, né? Mas já vinha apurando. Em que pé que está essa... Opa! André, é assim, o cartão merenda, assim que eu tive o conhecimento do problema através da própria secretária, ex-secretária Simone, eu mesmo já fiz a denúncia naquele momento. Falei, eu vou denunciar. Eu não vou ficar com esse abacaxi no meu colo, porque eu sei que isso daí vai estourar, vai vazar, e eu vou ficar como culpado, o prefeito que acobertou. Então, fizemos a denúncia naquele momento, entregamos para a Polícia Federal, entregamos para a Polícia Civil, da competência dela, mas entregamos mesmo assim, entregamos para o MP, entregamos para o Tribunal de Contas, a gente espalhou, né, a denúncia, porém em sigilo, porque a ideia era se armar um flagrante, e a polícia vinha trabalhando e já estava com o flagrante pronto, até que fui para a rede social, caiu o flagrante e acabou. Hoje eu não posso falar quais são as pessoas que nós temos a desconfiança, que nós temos como suspeito. Eu não posso falar isso aqui. Né? Essa investigação interna não chegou a nada? A investigação sim, a prefeitura ela fez todo o seu processo de sindicância, apurou-se os fatos que é de competência da prefeitura apurar e nós entregamos para a Polícia Federal. Hoje o assunto está 100% com a Polícia Federal. Se o senhor me perguntar qual o status, em que ponto que a Polícia Federal está hoje, eu não posso responder, até porque a Polícia Federal não vai me contar. Não fui perguntar e não vai me contar, né? Mas eu acredito que não vai sair tanto do que nós já apuramos. Vai bater naquele assunto ali de lanchonete que foi criado, restaurante, mercadinho que foi criado de forma fantasiosa. Vai ficar dentre as pessoas que nós imaginamos que estiveram envolvidas, né? Mas hoje está 100% com a Polícia Federal. O dinheiro que estava com a associação comercial, ela foi devolvida para a prefeitura, né, depositada de uma forma especial para a prefeitura. Então, o senhor ficou sabendo do caso do cartão quando as pessoas envolvidas, que a gente não sabe quem são, tentaram receber o dinheiro ou já durante as compras? Porque, pelo que a gente acompanhou pela CPI, houveram 2 períodos diferentes. As pessoas faziam a compra normal, usando cartões de terceiros, isso, até que resolveram ficar com o dinheiro. Né? Criar essa maquininha aí para... foi aí que pegou. Exato. E o senhor sabia em que parte? Qual momento? Porque no finalzinho, foi nesse momento, porque assim, o cartão merenda, ele ia durar até quando? Durar até dia 31 de dezembro de 2021, correto? 31 de dezembro de 2021. Depois dali não teria mais o cartão merenda, porque o cartão merenda foi um programa federal por conta da pandemia, tá, para alimentar o aluno em casa. Então ali seria concluído. E a hora que esses que estavam fraudando o sistema entenderam, vai acabar o programa, a gente não vai conseguir fazer mais nada, aí montaram, na minha visão, não é o que a Polícia Federal de repente vai apurar outra coisa. Pode ser. Montaram essa maquininha aí, que é numa empresinha fictícia, para poder receber. E aí quando não recebeu, entendeu? E aí criou-se uma situação que levantou a suspeita e foi onde nós fomos investigar mais a fundo e aí nós entendemos tudo o que estava por trás. Foi quando eu logo entrei com a denúncia. O tempo de eu ficar sabendo do problema e até o momento que nós entramos com a denúncia, para preparar toda a denúncia, não deu 7 dias. Que eu lembro que esse assunto aconteceu numa terça-feira e quando foi na segunda-feira, é isso aí. Esse assunto chegou na minha mesa numa terça-feira e quando foi na segunda-feira, porque o doutor Renato, meu jurídico, não conseguiu na sexta, e entrou no final de semana, na segunda-feira ele levou para todos esses órgãos que eu te coloquei. Mas a nossa ideia era armar o flagrante, porque na minha opinião ele estava muito fácil
E aí, bom, deu o que aconteceu, lamentável e paciência, mas agora é a Polícia Federal 100%. Certo. Outro assunto é a decisão do Tribunal de Justiça, que saiu na quarta-feira passada, né? Sim. Que julgou inconstitucional alguns cargos em comissão. Como é que está isso daí agora? André, é só uma ação que ela existe desde 2012, né? Recentemente tivemos a cidade de Mairim, que foi acho que em 2021, o prefeito o prefeito teve que cumprir uma ordem judicial para exonerar acho que 200 cargos, uma coisa assim. E agora essa DIN ela foi julgada procedente aqui para Araçariguama e nós temos agora 120 dias para nos adequarmos, né? Então nós temos aí agora concurso público para acontecer, a gente tem uma reforma administrativa que estava pronta, agora a gente vai tendo que fazer uma readequação para essa nova situação. Então estamos agora trabalhando para a gente amenizar de forma mais ampla possível essa decisão. Mas assim, eu não vou me aprofundar muito nela, porque é uma questão jurídica e que certamente vai ter funcionário me assistindo. E nós temos agora, André, você já está convidado, na quinta-feira, às 17h30, ali no prédio do Fundo Social. Tá? Certo. Eu vou fazer uma reunião com todos os comissionados, onde o nosso jurídico vai estar pontuando as particularidades dessa questão e já orientando aos funcionários do que tem que se fazer daqui para frente. E logo depois disso a gente vai estar liberando um material institucional para o conhecimento, né, de toda a população sobre o tema. Então, na quinta-feira, às 17h30, você está convidado, pode ir para lá. E ali vocês vão ter acesso a todo o conteúdo. Dia 23. E o Dr. Gessé, que é o nosso advogado que está cuidando tanto da nossa reforma administrativa quanto desse processo, ele vai estar explanando e tirando dúvidas de todos vocês lá. Mas a pergunta assim que a gente ouve mais na rua, haverá demissão? Haverão demissões? Após 120 dias, após as adequações que nós vamos tomar, não é que haverá demissão. O judiciário ele vai obrigar pela demissão. Vai ter que acontecer. Após essa demissão, o que nós vamos ter que fazer? Vai depender muito da nossa reforma administrativa. Aquilo que a gente vai conseguir reconduzir ao cargo ou não. O que vai ter que fazer o pessoal, André, sabe, quem não tem ensino médio vai ter que tirar o ensino médio. Alguns cargos serão obrigados ao curso superior. É aquilo que a gente já vem conversando há um bom tempo e que hora ou outra aconteceria. Agora, por ordem judicial, não tem que fazer, juiz, a gente não, né? Você não pergunta, você vai lá, você obedece e acabou. Pode não concordar, né? Pode não concordar, mas vai. Outro assunto, saúde, que a gente vê, inclusive, a gente recebe muita coisa aqui também na redação e a gente acompanha pelas redes sociais, problemas na saúde. Sim. O que o senhor tem a falar sobre isso? André, o que a gente olha no dia a dia é que assim, você tem que estar muito atento com os tipos de apontamento e os tipos de reclamação, os tipos de denúncia. Grande parte dos apontamentos são assuntos que você precisa, como é que eu posso dizer? É um estado comportamental da população. Por exemplo, como é que você vai reclamar de uma fila que está durando 25 minutos? Como é que você vai reclamar de uma fila que está durando 40 minutos? Né? Então, muitas vezes, a gente vai ver, peraí, a pessoa está reclamando, está lá esperando, que não foi atendida. Aí você puxa o protocolo, né? Você puxa o prontuário. Aí a pessoa ela entrou, já está 40 minutos ali na guarda. Já passou pela triagem, está esperando. Surgiu uma emergência no meio do caminho. Né? Chegou uma pessoa que está numa condição que sofreu um acidente ou desacordada. Isso acaba gerando um pouco de problema na fila e tudo mais. Então tem muitas reclamações que a gente percebe que é reclamação por reclamação. E outras que não, realmente são pertinentes. De médico que está desatento, médico que não diagnosticou, médico que também diagnosticou de uma forma exagerada. Né? Então, por exemplo, você ir lá e diagnosticar uma pessoa com câncer. Estou dando um exemplo. A pessoa com câncer. E depois de 2 dias, essa pessoa, numa segunda e numa terceira opção de câncer, virou
um gânglio inflamado, imagina o estado psicológico dessa pessoa que está, né, ali com 2 dias na cabeça achando que aquilo é um câncer. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Falta de remédio. Medicamento. Hoje o estado de São Paulo inteiro sofre por conta da FURP, né? Então não só Araçariguama, o estado inteiro. Então quando a FURP ela falha, aí falha todo o sistema, porque a prefeitura tem que correr atrás, a prefeitura tem que buscar o medicamento, a prefeitura tem que usar da ata dela para cobrir aquele buraco. E muitas vezes aquilo não está disponível naquele momento. Outra coisa, o André, a Gazeta. André, você compra água em qualquer lugar. Você pode comprar no Luiz do Gás, você pode comprar no fulano, você pode comprar. A tua empresa é tua e você compra água onde você bem entender. A prefeitura, ela não pode comprar o medicamento onde ela bem entender. Assim como o Estado, ela não pode comprar o medicamento onde ela bem entender. Nós temos uma crise hoje, que é nacional, de falta de dipirona. Quando eu falo nacional, você fala, peraí, aí você vai na farmácia e você compra. Pois é, a farmácia ela compra de quem ela quiser. Então, falta de dipirona. Geralmente, o fornecedor que é da prefeitura, aquele que vem, disputa a licitação, aqui o edital, e ele tem o contrato, ele é o fornecedor que está também para o Estado, que vende para outras prefeituras, e eu não posso pegar a prefeitura, vai lá na farmácia do seu Júlio, vai lá na farmácia lá, na Droga Vida lá de cima, e compra lá. Eu não posso fazer, eu tenho que comprar daquele fornecedor. Esse fornecedor, o fornecedor dele também está faltando. Então, é uma crise nacional. Então, tem muita particularidade que às vezes te atrapalha e falta um medicamento básico. E o reflexo é direto na população. É um reflexo, exatamente. Agora, o que está nos judiando demais hoje é a FURP. A FURP já desde o governo do Rodrigo Garcia, antes do Rodrigo Garcia se tornar governador, o governo do estado já vinha falhando, não conseguiu corrigir isso ainda. Temos indicativos de que vai acertar, mas também é complicado, porque o estado de São Paulo também depende da União. Então, certo. Você vê que é um negócio muito complicado. E quanto às especialidades, às vezes as pessoas reclamam muito sobre a ausência, né? A falta de especialidades, principalmente ortopedia. André, quando eu assumi o governo, nosso atendimento era de 3.200 mês. Nosso atendimento hoje é de 9.000 mês, com o mesmo contrato. 3.200 mês, aumentamos para 9.000 mês. Significa que o quê? Que o serviço está acontecendo. O serviço ele só é procurado e você só aumenta a demanda, né, a busca, porque ele funciona. Certo. Então, assim, André, se você for, o senhor como munícipe, se o senhor for aqui no nosso PA, no nosso BS, se o senhor for bem atendido, e vai ser, em 90% das vezes, você vai sair de lá, beleza, tranquilo, vai embora para tua casa, volta para o seu trabalho, vai tocar a tua vida. No dia que o senhor for lá, e por algum motivo se sentir lesado, maltratado, que pode acontecer, e acontece, nesse dia você vai ficar maluco da vida, você vai reclamar, você vai dar com a língua nos dentes. Porque a energia do humano, quando ele é machucado, ele se sente lesado, quando ele é negativado de alguma forma, a energia dele se manifestar é muito maior. Certo? Se eu der um pisão no seu dedão do pé agora, que você vai me xingar no microfone aí, porque você vai ter aquela energia reativa. Sim, sim. E isso a gente vem aprendendo. Então, por muitas vezes, a gente tem que olhar para o munícipe, entender o que está acontecendo, entender o munícipe, respeitar o munícipe, por mais que não tenha, às vezes, tanta razão, mas respeitar o munícipe e buscar melhorar. E na saúde é o exemplo maior para tudo isso daí. Maior. Agora, você bate pesquisa, que eu faço pesquisa a cada um mês e meio, você vai bater pesquisa hoje, a saúde é aprovada com 63%, 65%. É isso aí. A aprovação que eu falo de bom e ótimo. Sim, sim. Agora, a grande parte ali que é regular. O que é esse regular? Porque não tomou uma injeção que queria tomar, porque tem muito isso aí também, viu? Muitos vai lá, ele quer o remédio, ele quer a injeção. Aquilo, Pô, mas eu tinha que ter feito, porque tem que fazer. Porque... Então tem muito isso daí. Então a gente tem que entender a psicologia humana que está por trás disso tudo, que era bem complexa. Com certeza. Mas a saúde, André, a saúde ela é uma crise mundial, né? A saúde ela sempre vai ser uma dor do mundo. Sempre vai ser. Não, com certeza. Sempre vai ser. Um problema que, desde que eu me vejo, conheço que saúde sempre tem reclamação, segurança sempre tem reclamação. Essa é um problema que vem crescendo. Prefeito, só para terminar, para a gente não se alongar muito, eu agradeço muito a sua participação. É isso, eu que agradeço. Eu gostaria de falar sobre um tema, sobre folha de pagamento. Hoje o orçamento do município está em quanto?
Você fala percentual de folha? Percentual de folha sem o real, porque agora vai ter o reajuste do dissídio e tal. Então hoje está em 46, 47. Isso representa quanto ao ano? De valor? Quanto ao ano? Faz aí, ó, só você fazer aí. Faz. Ixi, aí. Você não tem aí? Não dá para fazer. Dá 47%. Você vai pegar 47% de 180 milhões que foi ano passado? É isso daí. Então estamos falando aí de 90 milhões. 90 milhões. Essa é um ponto que o pessoal às vezes fala. E é um montante exagerado ou está dentro da realidade? Se você for pensar que isso nós estamos falando aí de aproximadamente de 900 servidores, né? Você pode fazer as contas, não é exagerado. Aqui custa mesmo. Custa mesmo, né? Custa bastante. É uma cidade de 30 mil habitantes que tem, arredondar para mais aí, né? Mil servidores. Então, é isso aí. Tá. O que acontece hoje não é que a nossa folha que é elevada. Eu vou voltar um pouquinho agora aí. Não é a nossa folha que é elevada. Nós estamos falando aqui de 47%, não é? Só que uma cidade que está defasada hoje aí em cerca de 100 a 120 milhões no ano de arrecadação, como eu já pontuei no começo da entrevista. Aí você refaz a conta. Se você refizer essa conta, a gente vai ficar com os níveis próximos do Santana de Parnaíba, que está hoje com a arrecadação totalmente em dia, que é o que tinha que ser. Vai para 1 bilhão e 600, 1 bilhão e 800 esse ano, vai fechar. Isso aí. É outra realidade. É outra realidade. Prefeito, quero agradecer muito sua presença, sua participação. O senhor se colocou para responder todas as perguntas. Foi interessante, importante isso daí. Sim. Mostra transparência, mostra que está aí para dar cara a tapa, sabendo o que está fazendo, consciente. Sim. E eu queria deixar para o senhor fazer suas considerações finais. André, é isso. A gente representa a real mudança, né? Nós estamos aqui para dar cara a tapa, a gente está aqui para ser transparente. A população sempre tem acompanhado que eu estou sempre debatendo sobre assuntos complicados para serem debatidos, né? Que envolvem assuntos desagradáveis, mas nunca escondendo, me esquivando dos problemas, até porque quando me propus, eu sabia que teriam os problemas. Sempre respeitando a todo mundo, aqueles que estão junto, aqueles que estão contra. Raras vezes o senhor vai me ver aí brigando para desagregar. Eu não sou desse tipo, muitas vezes me defendo, sim, claro. Preciso defender, né? Claro. Mas a disposição, costumo deixar minha energia disposta aí para construir, para trabalhar por cada um. Vejo que estamos só no começo do trabalho de um grande projeto. As grandes obras vão acontecer agora, não porque eu quero que aconteça agora, mas pelo todo o trâmite burocrático, né, das coisas. Sou um prefeito de rua, gosto de estar no meio da população. Agora, mais particularmente agora, estou voltando mais forte para as ruas. Não quero mais ficar no gabinete. Eu passei muito tempo no gabinete agora aí para organizar as coisas. Até falei para o meu secretário, gente, eu quero sair daqui. Olha, se organizem aqui porque eu quero estar lá fora. E outra, André, outra coisa, o nível de administração, quando você está na rua, seu poder de percepção, de resolver as coisas, ele é muito maior. Então eu tive até essa experiência, viu? Em 2021 eu tive muito na rua, em 22 até metade do ano eu tive muito na rua, e eu sinto que no momento que eu tive mais na rua, eu tinha mais condição, mais time, mais assertividade para resolver os problemas. E aí eu tive que ficar mais no gabinete por questão de organização, e agora eu vou voltar para a rua de novo. Então é isso aí, a real mudança está no nosso comportamento, na nossa transparência, na honestidade que a gente está sempre colocando aí à disposição de todos vocês. E já me deixo à disposição, viu, André? Ao nosso gabinete. Obrigado. Tudo que o senhor precisar da gente lá de informações, precisar do nosso jurídico, nossos secretários, para sempre estar tirando, discorrendo de quaisquer dúvidas. O senhor já sabe, as portas estão sempre abertas. Agradeço. E a população também, quem quiser falar comigo, que deve falar, olha, o WhatsApp, André, eu não consigo mais acompanhar grupo, é impossível. Ou eu mexo isso aqui, eu trabalho, né? Então eu uso o celular hoje aí para mim fazer ligação, para alguém que eu preciso fazer, eu não consigo mais acompanhar grupos, mas quem quiser falar comigo pode ir lá no gabinete, pode me buscar por lá, eu vou estar à disposição. Se eu não estiver lá, o pessoal já agenda, vocês voltam, sem problema. Eu quero atender a todo mundo com paciência e com muita qualidade. E tenha certeza que o jornal, o site também estarão sempre abertos aqui para o que você precisar, né? A gente agradece.
Obrigado, André, pelo convite. Obrigado mesmo. Então, agradeço a todos pela participação e pela audiência. E na semana que vem estaremos juntos novamente. Obrigado.